Fala pessoal, eu vou vou trabalhar aqui com vocês com a alocação de ponto cotado ou aplicação de referência de nível, tá? A ideia é a gente, sabendo aqui as cotas que deverão ser locadas, o ponto 1, ponto 2, partindo de uma referência de nível, por exemplo, como ponto 0, eu saber o seguinte, eu tenho que calcular qual a leitura de mira que eu deverei realizar nos pontos 1 e 2, tá? Então, vou fornecer a cota de projeto, a cota do ponto 1, a cota do ponto 2, a cota do 0, e eu quero saber qual a leitura de mira que eu tenho que efetuar em campo, tá? Para que eu atinja a cota específica, tá? E também calcular as alturas de corte e aterro, tá? Então, qual que é a teoria por trás disso? Olha só. Olhando aqui um nivelamento geométrico simples, tá? Eu tenho que estacionar um aparelho numa determinada posição, tá? Nivelo mesmo. E após a execução do nivelamento, vai gerar um plano de visada, tá? PV. E esse PV também é chamado de altura do instrumento. É a altura aqui do PV até a superfície de referência de nível, tá? Aqui eu tenho o terreno natural, tá? Então tem as miras topográficas. Como eu tenho a cota do ponto 0, essa primeira leitura de mira nessa referência aqui, olha só, é chamada de Ré. As demais são vantes, tá? Neste caso aqui, nivelamento geométrico simples, eu tenho uma vante, poderia ter uma vante intermediária e uma vante de mudança. A vante de mudança é a última vante. Se eu quisesse saber a diferença de nível aqui por diferença de leitura de mira, bastaria, por exemplo, olha só, eu traçar uma linha horizontal. Olha só, se eu traçar uma linha horizontal aqui, olha só. Se eu pegar essa leitura de Ré menos essa leitura de vante, vai sobrar o que? Esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho é a diferença de nível de 0 para 1. Tá? Esse 0 pode ser a referência de nível, por exemplo. Esse ponto 0, nesse caso, eu conheço a cota dele. E eu quero determinar as cotas do terreno do ponto 1 e do ponto 2. Se eu fizer a Ré no ponto 0 menos a leitura de vante, vai sobrar esse pedaço daqui, ó. Esse pedaço é o que? A diferença de nível de 0 para 2. Repare que a diferença de nível é negativa, porque o terreno está descendo, está em declive, tá? Então eu posso fazer o seguinte, olha só, a diferença de nível, tá? Diferença de nível de 0 para 1 vai ser igual ao que? Leitura de Ré menos a leitura de vante. Posso fazer o que? Olha só, de vante o que? No ponto 1. Se eu fizer aqui, ó, diferença de nível de 0 para 2, eu faço a leitura de Ré em 0, tá? Vou colocar aqui a leitura de Ré em 0, menos a leitura de vante em 2. Então, eu tenho a diferença de nível de 0 para 1, que é esse pedaço aqui, olha só. E a diferença de nível de 0 para 2, que é esse pedaço daqui, ó. Certo? Como que eu faço, por exemplo, para calcular o plano de visada? Plano de visada vai ser igual ao que? Olha só. Plano de visada é esse valor todo aqui. Se eu fizer a cota do ponto 0, que é este daqui, mais a leitura de Ré em 0, vai dar o plano de visada. Então, leitura de Ré em 0, mais o que? Na verdade, eu vou fazer na sequência aqui, ó. Cota do ponto 0, tá? Que é a referência, mais a leitura de Ré. Então, olha só. Plano de visada, que é igual a altura do instrumento, que é esse valor todo aqui, é igual a cota da referência, que é a cota de 0, mais a leitura de Ré. Então, tem o plano de visada. Agora, olha só, como que eu calculo a cota do 1?
Então, cota do ponto de interesse vai ser igual ao quê? Plano divisada menos a leitura divante do ponto de interesse. Então, olha só, cota do ponto vai ser igual ao quê? Plano divisada menos a leitura divante no ponto de interesse. Então, esse valor todo aqui, olha só, menos este valor dá a cota de 1. Plano divisado, olha só, menos a leitura divante em 2, que é esse valor todo aqui, menos esse pedaço daqui, dá a cota do ponto 2, tá? Então, olha só, tem essas duas equações fundamentais aqui no nivelamento geométrico, tá? Seja simples ou composto. Agora, veja bem, se eu substituir, chamar essa aqui de equação 1 e essa aqui de equação 2, ó. Se eu substituir 1 e 2, eu vou pegar este valor aqui e substituir aqui, ó. Então, vai ser o que? Olha só, vou copiar aqui, vou pegar este valor e substituir aqui no PV, ó, PV, PV. Então, dá o que? Olha só. Se eu fizer, ó, eu quero saber o seguinte. Se eu fornecer uma cota para o ponto de interesse, qual a leitura de mira que eu tenho que fazer nesse ponto de interesse? Já que eu conheço a cota da referência de nível. Então, o que eu estou querendo saber é o seguinte. É a leitura divante do ponto de interesse. Então, por exemplo, olha só. Leitura divante do ponto de interesse vai ser igual ao que? Olha só. Este daqui, que eu passei para cá, estava negativo, ele vai ser positivo. Vai ser igual ao que? Cota de referência mais a leitura de ré, menos o que? A cota do ponto de interesse. Tá? Agora, olha só, vou pegar cota com cota. Então, leitura do ponto divante, né? A leitura de mira, tá? Leitura de mira divante do ponto de interesse vai ser igual ao quê? Cota de referência menos a cota do ponto de interesse mais a leitura de ré. Tá? Então, a leitura divante, olha só, na leitura que eu tenho que executar na mira, a localizada avante, porque eu vou fazer a leitura inicialmente, a ré vai ser num ponto de cota conhecida. Vai ser a cota da referência, tá? Menos a cota do ponto de interesse, mais a leitura de ré. Agora, olha só, se eu fizer aqui, por exemplo, diferença de nível de 0 para 1, tá? De 0 para 1. Vai ser o que? Cota de 1 menos a cota de 0. Então, olha só, diferença de nível da referência para o ponto de interesse é a cota do ponto de interesse menos a cota da referência. Então, o que acontece? Aqui está trocado, olha só. Tem uma outra opção, uma outra forma de escrever essa equação, tá? Esse daqui a gente pode usar, tá? Tranquilamente. Uma outra forma vai ser o que? Olha só. Essa daqui, que vai ser leitura de ré menos a diferença de nível de 0 para 1. Porque, veja bem, a diferença de nível de 0 para 1, esse 0 aqui sendo referência, tá? Isso aqui é o ponto de interesse. Ponto de interesse. Veja bem, essa diferença de nível aqui vai ser o que? Ponto de interesse menos a cota da referência. Isso aqui, repare que esse resultado aqui vai dar o sinal contrário. Então, por isso que é negativo aqui, tá? E aqui é positivo. Então, tanto faz utilizar essa equação ou esta equação. Agora, veja bem, se eu fizer isso daqui, se eu passar para cá, olha, para esse lado, vai ficar o quê? Diferença de nível
vai ser igual ao que? Olha só, leitura de Ré, passei esse aqui para cá. E agora este eu vou passar para cá, menos a leitura de Vante. Uai, o que acontece? Essa equação aqui, que é a diferença de nível da referência para o ponto de interesse, é igual ao que? Leitura de Ré menos a leitura de Vante do ponto de interesse. É igual a essa equação inicial. Tá? Então, isso daqui é igual a essa. Tá certo, gente? Então, olha só, a gente encontrou a equação, tá? Que a gente vai utilizar de que forma? Vamos supor agora que eu tenha feito as leituras de mira, olha só. Vamos supor aqui que eu tenha feito leitura de mira no terreno. Vou montar essa equaçãozinha aqui, ó. Olha lá. Eu fiz o quê? A leitura de mira no terreno, vou colocar aqui. Vou colocar uma aqui. Uma aqui. E outra aqui. Essa leitura de mira, vamos supor que tenha dado 1,850, tá? Metros. Essa daqui tá um pouco para baixo. Vou colocar 2.562. Estou estimando aqui, tá, pessoal? Isso aqui tá um pouquinho para baixo. Vou colocar aqui 3.300 metros, tá? Então, a leitura de mira, olha só, a leitura de mira no terreno, é o terreno natural, tá? O terreno no terreno natural. Então, vou colocar aqui, ó, 1,850, 2,562 e aqui 3,300, tá? E aí eu passo do projeto, eu falo o seguinte, ó, no projeto eu tenho que a cota do ponto da estaca zero vale 102,5, tá? E eu quero que a cota deste ponto, dos pontos 1 e 2, sejam iguais a 102 e 103. Cotas, olha só, do projeto, tá? Cotas do projeto. Eu quero que o terreno fique nessas cotas, olha só, o ponto 1 fique nessa cota e o ponto 2 fique nessa cota. Repare que aqui, olha só, a cota do ponto 2 está 103, está maior que o ponto que? Ponto 0. Ponto 1 está abaixo, mas o ponto 2 está acima. Isso no projeto, tá? Eu tenho terreno natural e o terreno projetado. Por isso que é o que? Alocação de ponto cotado. Então aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ter que colocar uma estaca, tá? Marcando aqui uma estaca testemunha aqui no ponto 1 e no ponto 2, marcando se vai ter, nessa posição, vai ter um corte ou se vai ter um aterro, tá? Para quê? Para que atenda o projeto e fique na cota estabelecida, tá certo? Então, aqui que a gente vai fazer, olha só. Vou utilizar essa equação. O que está falando? Olha só. Eu quero que a leitura de Vante no ponto de interesse. Eu quero calcular, olha só. Aqui não tem nada porque é a leitura de Ré, tá? É a referência de nível. Vou colocar aqui, ó. Ref. É a referência, que esse ponto pode estar localizado, por exemplo, numa calçada. E esses pontos aqui são pontos de interesse que eu preciso locar em campo. Preciso deixar esses pontos nessas cotas, tá? Eu faço o seguinte, ó. Qual que é, olha só, no ponto 1, qual que é a leitura que eu tenho que fazer aqui? Vai ser a leitura de Ré, ou seja, a leitura que eu fiz de mira na referência, menos o que? Desculpa, eu vou utilizar essa equação aqui, ó. Vai ser o que? Leitura de Vante no ponto de interesse no ponto 1.
vai ser igual o quê? Cota da referência. Cota da referência é essa daqui. Menos o quê? A cota do ponto de interesse. Qual que é a cota do ponto de interesse? Este. Mais a leitura, o quê? De ré. Qual que é a leitura de ré? Essa daqui. Agora eu vou fazer outra, olha só. Então, vou repetir aqui, pessoal. Qual que é a leitura de mira que eu tenho que fazer no campo na estaca 2? Vai ser igual o quê? Cota da referência, que é esta, menos a cota do ponto de interesse, que é a cota do projeto, este, mais a leitura de ré. Tá? Então, essas são as cotas que eu preciso fazer. Essas são as leituras de miras que eu preciso fazer em campo. Ou de outra forma, após executada a obra, quando eu for lá conferir, quando eu for executar a leitura de mira nessas stacks, tem que dar essas leituras aqui, olha só, na mira. Para quê? Para que o projeto seja atendido, o solicitado. Fala assim, ó, após a execução da obra, eu quero que essas stacks aqui estejam nessas cotas, tá? Aí você fala o seguinte, fala, pô, beleza. O que acontece, ó? Voltando aqui no desenho, tá? Aqui, ó. Você fala o seguinte, olha, eu quero, vou colocar aqui, ó. Isso. Eu quero que esse ponto 1 esteja, olha só, na cota 102, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Olha só, a cota que eu li, 2,562. A cota que eu tenho que ler, 2,350. Então, é uma cota que um valor menor. Repara o seguinte, quanto mais baixo estiver o terreno em relação ao plano de referência, maior vai ser a leitura de mira. Esse plano de visada aqui, ó, se eu fizer neste plano de visada, se eu aumentar essa altura desse ponto 1, se o ponto 1 tivesse para cá, olha só, essa leitura de mira ia diminuir. Então, o que eu tenho que eu tenho que fazer no terreno natural de forma que a minha leitura na mira aqui diminua? Eu tenho que fazer um aterro. Então, se eu fizer, olha só, leitura de mira no ponto 1 menos a leitura calculada no ponto 1, se der positivo é o aterro. Então eu tenho que aterrar o que? 0,212. O que acontece? Olha só, eu fiz uma leitura de mira na estaca 2 de 3,300, mas eu tenho que fazer de 1,350. Então o que eu tenho que fazer aqui? Olha só, eu tenho que aterrar. Então vou fazer o que? Leitura de mira no terreno menos a leitura de mira calculada. Então tem que aterrar 1,950. Então tem que fazer isso para quê? Para estabelecer o que? A cota de projeto. Essa é a cota de projeto, tá? Repare que no final das contas, tá? Eu vou estar o que? Meio metro acima da referência de nível, a ponto 2, e o estaca 1 vai estar meio metro abaixo da referência de nível, tá? Que é o ponto 0, tá certo? Então dessa forma a gente consegue calcular o que? As leituras de miras que eu tenho que executar, as leituras de mira na avante, pontos localizados avante, e as alturas de corte e aterro, tá certo? Então espero que tenham entendido. Isso aí, um abraço, até mais.